Se você pretende estudar teologia ou é um estudante, é muito comum você ouvir pessoas criticando a sua decisão. Alguns chegam ao absurdo de dizer para você que teologia é estudar a Deus, e isso não é verdade. Deus não é um objeto de estudo. Teologia, portanto, é o estudo da revelação de Deus que se faz através das Escrituras. A verdadeira teologia cristã nada mais é do que o compromisso de um estudo sério e aprofundado da Bíblia como um todo e o que ela nos ensina nos dias de hoje acerca de qualquer tópico ou assunto. Daí a origem da teologia sistemática, ou seja, o estudo da Bíblia por um sistema de tópicos ou por assuntos. Por exemplo, se você vai estudar a Bíblia sobre o Espírito Santo, temos então a disciplina de pneumatologia ou paracletologia. Se você vai estudar sobre a pessoa de Cristo ou de Jesus, estudaremos então a cristologia, o estudo sobre Cristo. Um estudo sobre o pecado, temos então a disciplina de amartiologia, e assim por diante, separando sistematicamente para estudar profundamente por temas, o que a Bíblia nos ensina como um todo, considerando o Antigo e o Novo Testamento de uma forma ampla. Vou deixar a lista completa de disciplinas de teologia sistemática no rodapé deste vídeo. É só você conferir e imprimir. Então, se teologia é um compromisso de um estudo bíblico sério e aprofundado da Bíblia, por que criticam tanto quem faz teologia? Eu quero relatar aqui 5 motivos e que sempre identifiquei para os meus alunos nesses 20 anos de magistério em teologia, para preparar você para este novo desafio. Vamos lá? 5 motivos por que criticam por você estudar teologia. Aproveite e se inscreva em nosso canal e deixe o seu comentário. O primeiro motivo porque não possui uma vida de reflexão das Escrituras Sagradas, porque isso exige tempo, dedicação e esforço intelectual. Muitos não querem pagar esse preço. A palavra de Deus nos orienta: não se afaste da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo está escrito, então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Em Josué capítulo 1, versículo 8. Dedicação para meditar nele, ou seja, nas Escrituras, de dia e de noite. Ainda assim, em 2 Pedro 3, versículo 18 diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Crescer na graça, ou poder de Deus, e no conhecimento, que é o conhecimento principalmente das Sagradas Escrituras. Meditar é ponderar, é estudar, é considerar, é pensar sobre. E conhecimento é alto ou efeito de conhecer. O segundo motivo é porque não querem aprofundar-se nas Escrituras Sagradas ou não sabem como e onde realizar essa tarefa. A palavra de Deus também nos orienta que tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Em todas as suas cartas, escreve da mesma forma, falando acerca dessas coisas. Suas cartas contêm pontos difíceis de entender, os quais os indoutos e inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras, para sua própria perdição. Lembra que o apóstolo Paulo escrevia suas cartas através da sabedoria do Espírito Santo, e o próprio apóstolo Pedro reconhecia que havia pontos difíceis de entender. Por isso, devemos ainda aprofundar-nos na palavra de Deus para compreender todos os seus pontos, ainda que sejam difíceis de entender. O terceiro motivo é porque possui uma vida de sensações e repetições daquilo que sempre ouviram e não se interessam em saber o que diz as Escrituras Sagradas. Este ponto é muito importante, porque muitas pregações não passam de uma coxa de retalhos de versículos e de opiniões de terceiros, e muitas vezes desvinculado do seu próprio contexto, o que a Bíblia condena. Pois a palavra de Deus diz o seguinte: não se afaste da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo está escrito, então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido, como diz em Josué capítulo 1, verso 8. A palavra de Deus também diz: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir,
para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente preparado para boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Ou seja, a palavra de Deus ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. O quarto motivo é porque alguns desejam manipular com mais facilidade as pessoas sem seres questionados pelo ensino bíblico que as contradizem. É isso mesmo. Por isso o apóstolo Paulo orientou a Timóteo com o seguinte versículo: prega a palavra, insista, a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, seja sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre bem o teu ministério. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 a 5. Ou seja, prega a palavra e ensina, pois chegarão dias em que eles não suportarão a sã doutrina, ou a doutrina que higieniza, que limpa, como diz a raiz em grego. E também a palavra de Deus nos diz que recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando muitas das vezes às fábulas. Então você tem que conhecer as Escrituras para poder ensiná-la dentro do seu contexto para os dias atuais. Quinto motivo, porque alguns não querem que você desenvolva espiritualmente e biblicamente do que eles. Infelizmente, essa é uma realidade que é conhecida em muitos lugares, de pessoas revestidas por certas autoridades, não querendo que as suas ovelhas ou que outras pessoas cresçam espiritualmente no conhecimento bíblico. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 3, verso 12 o seguinte: com leite vos criei, não com alimento sólido, pois ainda não estava pronto para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos. Há momento para o alimento sólido. Isso, com o tempo e com a experiência, a pessoa vai adquirindo através do ensino da palavra. Neste caso, o apóstolo Paulo não poderia tratar de assuntos mais profundos da palavra, porque a comunidade ainda eram imaturos. Porém, alguns líderes nos dias atuais sujeitam o rebanho à infantilidade bíblica, sem promover o devido crescimento sadio na palavra. Ou seja, não permitem que as suas ovelhas cresçam no conhecimento da palavra de Deus. E isso é uma realidade muito triste que acontece nos dias atuais. Portanto, meu querido, critico você por estudar teologia? Saiba desses 5 motivos. E para encerrar, quero deixar aqui o pensamento do dia para você meditar a respeito deste assunto. A teologia não esfria o crente, ela só apaga o falso fogo. Pastor Iago Martins. Um forte abraço do seu professor Guilherme Alves e espero você se matricular na primeira disciplina gratuita que vou disponibilizar aqui em nosso canal. E não se esqueça, inscreva-se e ajude o nosso canal a crescer. Forte abraço do seu professor Guilherme Alves. Obrigado por assistir o nosso vídeo e siga-nos em nossas redes sociais.